Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Igreja de Santo Agostinho, onde juntos celebraremos a missa do domingo de Páscoa. Com sublime alegria, reunimos-nos para celebrar o acontecimento central de nossa fé, a ressurreição de Cristo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia! Vencendo a morte, Jesus permanece conosco para sempre. A morte já não tem poder sobre ele. A Eucaristia é para nós, que vimos e acreditamos, a força para testemunhar ao mundo a vida nova que dele recebemos. Leitura do Livro dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Alegremo-nos
Segunda leitura. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos da glória de Deus. Palavra do Senhor. Cantemos a sequência pascal número 10 no nosso jornal. esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro,
viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. E viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, presente de um modo tão expressivo nesta igreja, para dar continuidade ao que nós já começamos a celebrar na vigília de ontem, na vigília pascal. E claro que nós teremos a oportunidade de, começando com a celebração da vigília, rezarmos até a festa de Pentecostes acerca do significado da ressurreição de Cristo. E é interessante a gente também ter essa oportunidade, como é propósito da liturgia da igreja, de rezar, de aprofundar, de meditar acerca do significado da ressurreição. Como durante 40 dias, aqui nesta igreja, mas também a igreja matriz, nós meditamos acerca do significado da quaresma. Nós teremos a oportunidade de adentrar um pouco sobre aquilo que é central da fé da comunidade cristã. Sem confiança na ressurreição, sem acreditar na ressurreição, nós perdemos o essencial da fé da igreja. Não existe fé cristã, não existe vida eclesial bem fundamentada sem confiança na ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade de Corinto, já nos deixou isso muito claro. O capítulo 15 da carta do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto, a sua primeira carta, nos afirma categoricamente que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então é no mistério da ressurreição de Cristo que nós temos a base da fé da comunidade que se diz cristã. E para que isso aconteça, é necessário que retomemos aquilo que era princípio da fé das primeiras comunidades. Como se vocês tiverem a curiosidade de ler, como acabamos de ver, mas durante esses 50 dias, permanentemente nós estaremos vendo que o que animava a fé da comunidade era Cristo Jesus ressuscitou verdadeiramente. Por isso que até hoje a mesma comunidade cristã, seguindo a tradição viva da igreja, e é isso nós celebramos muito bem a vigília ontem, continua dizendo, ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Porque essa é a alegria de uma comunidade cristã, é que o nosso Salvador, ele ressuscitou. Então, o que nós percebemos das primeiras comunidades cristãs, principalmente naquilo que o apóstolo Paulo vai escrever, os primeiros testemunhos da ressurreição de Cristo, nós não encontramos propriamente no Evangelho, é nos textos do apóstolo Paulo, nas primeiras comunidades cristãs, escrevendo as primeiras comunidades cristãs, já que
o primeiro texto escrito do Novo Testamento não é o Evangelho, não é nenhum dos 4 evangelhos. É a primeira carta de Paulo à comunidade de Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é um texto escrito no ano 49 e 50. Os evangelhos, depois dos anos 70, com a destruição do templo, é que eles começam a ser escritos. E começam a ser escritos graças ao testemunho dos apóstolos, dos primeiros cristãos. Mas sempre tendo como base e fundamento em torno do qual se pregava Cristo, sempre o tema da ressurreição. Então nós não podemos esquecer de pensar, de rezar, de celebrar a Deus o que nós estamos vivendo hoje, no domingo de Páscoa, porque se a gente não tiver clareza da importância da ressurreição de Cristo para a nossa fé, essa comunidade cristã, ela vai ser vulnerável, ela vai estar na periferia daquilo que dá identidade à sua vida, à sua caminhada. E é a partir desse mistério que toda a comunidade cristã, ela celebra todo o ano litúrgico. Ontem, quem rezou a vigília pascal, teve a oportunidade de ver que na liturgia da palavra nós tivemos a narrativa da história da salvação, desde a criação até o momento em que é testemunhada a ressurreição. Mas é interessante que nós, como cristãos, tenhamos presente que nós só concebemos uma história de salvação a partir da experiência da ressurreição de Cristo. É o particular que dá sentido ao universal. É aquilo que é o fundamento da fé da comunidade cristã, que faz com que a comunidade cristã ela leia a história como uma história de salvação. Mas uma história de salvação por quê? Porque Cristo ressuscitou. Então nós não podemos esquecer esse primeiro aspecto. Um outro aspecto que surge e que aparece em outras circunstâncias, talvez até como uma crítica, ou como uma preocupação, que principalmente nos tempos modernos esteve muito presente, é alguém pensar que a ressurreição de Cristo é uma criação da comunidade cristã. Na teologia luterana e protestante, dos tempos mais recentes, se chegou a afirmar isso. E às vezes dentro da própria Igreja Católica, alguém começou a estudar os textos evangélicos, fazendo essa narrativa, dizendo, não, Cristo objetivamente não ressuscitou. As primeiras comunidades cristãs criaram essa ideia que o Cristo ressuscitou, mas ele não ressuscitou. Uma leitura mitológica da ressurreição. E que talvez, num ambiente mais racionalizado, algumas pessoas também, até hoje, se for cristão ou católico, chega a dizer, não, eu não acredito na ressurreição. Isso para mim é uma criação que foi repassada de geração em geração. Existiu racionalmente essa observação e que é muito presente na cabeça de alguns que professam a mesma fé dos apóstolos. Até hoje a gente pode se deparar com cristãos dentro da Igreja Católica que não acreditam na ressurreição de Cristo, mas acreditam no Espiritismo, por exemplo. Deixam a Igreja Católica, perdem o fundamento da sua fé, mas dizem, se entregam a outro tipo de espiritualismo, deixando em segundo plano aquilo que faz parte da sua vocação e da sua identidade cristã. Alguns, por ideias imediatas, outros até com fundamentos. Mas se nós esquecermos isso, que é fundamental da fé da comunidade cristã, nós teremos um problema muito sério de pensar o que significa ser cristão católico.
Eu digo que sou cristão católico, professo a fé na igreja, aquilo que eu aprendi dos meus antepassados, mas eu me deparo, eu vou e acredito em outros tipos de espiritualidades e esqueço o que é essencial da minha fé cristã. Acredito em imortalidade da alma, acredito em reencarnação. A gente tem que ter presente que quando nós professamos a fé na ressurreição, existem duas questões que têm a ver com a ideia de catolicidade. Nós temos uma ideia de catolicidade que ela é quantitativa, mas nós temos uma ideia de catolicidade que é qualitativa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A mesma fé na ressurreição que nós cristãos professamos hoje, aqui, nesse momento, celebrando a Páscoa, celebrando a Eucaristia, é a mesma fé que aqueles que estão na África professam. É a mesma fé dos cristãos que estão no Japão professam. A ideia quantitativa, ou número. Mas nós temos que ter presente que a ideia de fé, o que nós pensamos como fé católica, ela também tem uma ideia qualitativa. Por que é qualitativa? Porque eu, como cristão católico, eu não posso professar a fé na ressurreição, mas relativizar a ressurreição de Cristo. Ou pior, digo que acredito na ressurreição, mas não sou fiel a essa fé na ressurreição. Começo a fazer confusão ou relativizar a minha fé, que é algo que também está muito presente no modo de fazer a experiência da fé nos tempos de hoje. É o relativismo da fé, é a crise de fé nos tempos de hoje, sobre a qual o Papa Emérito Bento XVI tanto falava. Nós relativizamos. Nós não temos a ressurreição como um fundamento, como a base a partir do qual tudo gravita. Nós colocamos o tema da ressurreição como mais alguma coisa em que eu acredito. Eu acredito em ideias, eu acredito em reencarnação, eu acredito em figuras políticas, eu acredito em tanta coisa. Mas esqueço esse princípio. Então, quando nós falamos em catolicidade, nós temos que ter presente que existem duas ideias para que nós compreendamos o significado de catolicidade. Uma ideia quantitativa, ou seja, todo mundo professa, celebrando a Páscoa, a confiança na ressurreição. Todo mundo. Mas, do ponto de vista qualitativo, a minha experiência da ressurreição, da confiança na ressurreição, ela tem que ser única e universal. Ela não pode ser relativizada. Ela não pode ser mais uma fé. Ela tem que ser a fé. Porque esse era o diferencial da experiência de fé das primeiras comunidades. Cristo Jesus ressuscitou. E é interessante que vocês, ou nós, quando estivermos rezando mais na frente, o texto de João, em que Tomé vai ao encontro de Jesus, ele não está no grupo dos 12, naquele momento, aliás, dos 11, e alguém, quando ele chega, os outros apóstolos testemunham, o Senhor esteve conosco, ele não acredita. Se eu não colocar a minha mão, o meu dedo nas suas chagas, eu não acreditarei. Num segundo momento, quando ele retorna, o próprio Jesus dirá, Tomé, bem-aventurado é aquele que acredita sem ter visto. Bem-aventurado é aqueles que acreditam sem ter visto. Então, a experiência da fé na ressurreição, povo de Deus, é o que vai dar sentido, é o que vai nortear a vida de uma comunidade. O que é que nós celebramos como cristãos católicos quando nos reunimos para celebrar a Páscoa? Nós celebramos só a paixão? Nós celebramos só a morte? Não, nós celebramos a ressurreição.
que o apóstolo Paulo, escrevendo ainda a sua comunidade de Corinto, ele diz que o que é a ressurreição de Cristo? Quando nós falamos em Cristo ressuscitado, nós estamos falando que o corpo de Cristo ressuscitado, ele é glorificado, ele aparece aos apóstolos de modo glorificado. E por que ele aparece de modo glorificado? Porque o corpo de Cristo glorificado, ele manifesta a santidade de Deus. É a santidade de Deus plenificada na história do povo, na vida da comunidade cristã. E que a comunidade cristã não pode esquecer. Se nós esquecermos esse fundamento, que tipo de fé nós celebramos? Aí a crítica que se faz, nós nos tornamos católicos de tradição. Mas tradição não com T maiúscula, tradição com T minúscula. Aquela tradição que as pessoas professam a sua fé, vêm à missa dominical, mas sem uma convicção cristã. Eu vou à missa porque hoje eu sou obrigado a ir à missa. Eu vou participar da Eucaristia porque é a missa de preceito. Eu aprendi durante toda a vida que se eu não for à missa no dia de hoje, eu tenho que me confessar para poder comungar. São cristãos católicos com a fé que está na areia movediça. Por quê? Porque esqueceram o princípio mais importante que dá identidade ao ser cristão, é acreditar que o nosso Salvador ressuscitou. Se a gente não acredita nisso, isso é tão importante, povo de Deus, que para os primeiros cristãos, alguém só se batizava quando ele fazia a experiência do catecumenato. Ele não se batizava para depois ser catequizado. Ele era catequizado, professava sua fé em Cristo ressuscitado, para depois ser batizado. Por isso que a vigília pascal, que quem participou ontem vai entender muito bem, ela é tão importante, ela tem todas as partes, e tem uma parte só do batismo. Nós não tivemos aqui o batismo dos catecúmenos. Mas por quê? Porque você é batizado quando você assume publicamente a convicção de que você acredita na ressurreição e quer ser um seguidor de Jesus. Nos anos 60 a igreja recuperou isso aí, que tinha sido perdido. Quando é que nós começamos a ser cristãos? É pelo batismo? Nós começamos a ser cristãos, principalmente os adultos, quando nós fazemos a experiência do encontro com o Senhor ressuscitado. A questão do batismo mudou na igreja a partir do 4º século, por quê? Porque a fé da igreja é sempre uma experiência comunitária. Então a igreja acreditava que os pais e os padrinhos, para os primeiros cristãos, não era um padrinho, era toda a comunidade que deveria testemunhar o batizado de alguém. Hoje a gente tem um padrinho, o Código de Direito Canônico diz que tem que ser um padrinho ou uma madrinha, não é nem o casal, que representa a fé da comunidade. Mas para a Igreja Católica, a fé é sempre uma experiência comunitária. Se nós acreditamos na Páscoa hoje, é porque aqueles que nos precederam ensinaram, testemunharam, e o próprio apóstolo Paulo diz: aquilo que eu recebi, eu transmito para os outros. O que foi que Paulo recebeu? Paulo recebeu a fé, a certeza de que Cristo ressuscitou, e ele transmitia isso para os outros. Os primeiros cristãos transmitiam esse objeto da fé por excelência à comunidade. E nós, povo de Deus, estamos aqui celebrando essa Eucaristia, porque nós professamos essa mesma fé. A fé na presença de Jesus. Jesus está aqui na comunidade. A gente não viu hoje, talvez em um outro momento, o texto do evangelista Lucas. Mas no evangelista Lucas, nós vamos encontrar, de algum modo, os 4 elementos que falam sobre os sinais presentes, que podem estar presentes para a gente compreender que Jesus continua ressuscitado na vida da comunidade hoje.
na partir da palavra que é ouvida, da Eucaristia, do pão que é partilhado, qual é a síntese que nós cristãos temos para entender a presença do ressuscitado na vida da comunidade hoje? A Eucaristia. O que é que nós, cristãos católicos, celebramos quando celebramos a Eucaristia? É o mistério da Páscoa de Jesus. Nós, cristãos, celebramos o mistério da Páscoa de Jesus. Por isso que para os evangélicos é muito complicado celebrar a Páscoa. Porque eles não têm a Eucaristia. Nós temos a certeza de que o mesmo Cristo ressuscitado, que apareceu aos apóstolos, que apareceu aos primeiros cristãos, ele continua presente na vida da comunidade hoje, através da palavra, através do pão partilhado. Nós continuamos a celebrar esse mistério. E durante esses 50 dias, nós vamos estar aqui meditando sobre isso. Porque ou nós compreendemos isso, ou nós seremos católicos de tradições. É sempre esse o problema de fazer a experiência da fé nas comunidades hoje. É que nós somos católicos, não todos, mas ainda muito ligados àquilo que nos obriga, não àquilo que nós somos chamados a acreditar por amor. Eu vou à missa por uma obrigação, eu vou batizar um filho, porque meus pais me disseram que eu tinha que batizar. Vejam que o evangelista João coloca em 2 momentos. Ele viu e acreditou. Mas ele viu e acreditou por quê? Porque ele amou e porque ele teve fé. Sem amor e sem fé, a gente não acredita na ressurreição. Nós vamos continuar, se Deus quiser, nos próximos domingos, a refletir e a rezar acerca disto que é central na fé da comunidade cristã. Cristo Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, a nossa fé, ela está bem fundamentada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Parabéns ao ministério, a todo o povo santo de Deus, que de um modo tão bonito participou dessa Santa Missa. Uma abençoada semana para todos. Vamos em paz. E uma feliz Páscoa também. Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa. Cantemos, cantemos. Deus enviou